Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Beatriz, Emerson, Júnior, Boa noite, Jussara professor. e Lennon. Tudo bem com Boa vocês? noite, professora. Tudo jóia? Boa noite. Tudo boa bem? noite, pessoal. E aí, animados com o feriado? Como é que tá? Animados com o feriado? Professora, é bom. eu estou ansiosa por ele. A gente nem sabe mais direito, feriado, nada, tá tudo tão estranho, né? Fala a verdade. É que assim, só o fato de não precisar acordar cedo e trabalhar, porque eu estou em home office, mas estou trabalhando normal, né? Já é um grande privilégio. Já é alguma coisa, né? Mas Sim. aí sexta-feira volta de novo. Sim, Entendi, porque entendi. eu trabalho para órgãos públicos, né? Onde você trabalha mesmo? Na Onyx. Na Onixat? Onyx Tech. Ops, tá. É, realmente, Onixat não é público, né? Ih, professora, né? Vamos lá. Não, eu falei que eu trabalho para órgãos públicos, professora, não que é minha empresa pública. Você trabalha para órgãos públicos. Então Sim. tá bom. Então poderia ser necessário, sim. Tá É o legal, mesmo grupo. Então. E aí? É o mesmo. Como é que é o nome? Onyx? É Onyx Tech que eu trabalho, mas é o mesmo grupo, é toda a mesma empresa, professora. Eu só trabalho no setor de tecnologia. E quem que cuida do RH lá? Rosângela? A Rosângela cuida da Onyx Tech. Entendi. Rosângela é uma grande amiga aí. Ela é maravilhosa. Que bom, que ótimo poder falar isso, né? Um ser humano incrível, né? Com certeza, Jussana, com certeza. E aí, fizeram as provas interativas? Sim, Piririm. Sim, piririm. E qual foi a nota? A minha foi 6. Em que disciplina? Eu só tinha uma. É a ambiental lá, esqueci o nome. Responsabilidade. Isso. E os outros, fizeram? Como é que foram? Beatriz, Emerson Júnior, Lennon, Rafaele, como é que foi? Sim, professora, eu também fiz, tirei 5. O que foi? Foi tranquilo. Lennon, quanto você tirou? Tirei 8. Que beleza. A mesma disciplina? Controladoria. Ô, Emerson, qual foi a sua disciplina? Controladoria também. 5. Errou bastantinha, então? Errei 5. Tá Errou bom, passei. Já passou? E as provas? É interativa, né? Passei na controladoria, tá bom. Já foi. Verdade. Menos uma, né? Ai, meu Deus. Boa noite, Karen. Boa noite, Karen, tudo bem? Boa noite, Vamos apresentar o TCC. Vamos apresentar o TCC agora, professora, dia 22 agora. Eu vou participar... É contábil? É contábil. Eu vou participar da banca da administração. Você banca. Tá, e daí? Tá nervoso com a banca? Opa, professora, eu tô. Vai dar tudo certo. Tenha fé, menino. Tenha fé que vai dar tudo certo, tá bom? Não, apresentar eu acho que vai ser mais fácil do que responder as perguntas. Não. As perguntas é só no sentido de ter um pouco mais de clareza. Mas vocês estão bala para isso, né? Vocês que fizeram, então... a gente já participou lá atrás, quando tinha 2, 3, porque agora é individual, né? Isso, é individual. A gente lá atrás, mas alguns anos atrás, que fazia em dupla, em tríade. Ai, meninos do céu.
penso em vocês, um trabalhava, o outro não. E na apresentação a gente sabia exatamente quem tinha trabalhado em função do TCC e quem não tinha. E aí, quando a gente ia fazer as questões para quem não tinha, olha, era um bafão, viu? Mas hoje não acontece mais isso, né, Emerson? Então, fique tranquilo, viu? Os professores estão lá é para ajudar e não para atrapalhar. Vai dar tudo certo. Que dia que é a banca? Dia 22. Para todos vocês? Aham. Não, vai ter 2 dias. Ah? Vai ter 2 dias, um dia 22, outro dia 23. E se eu não me quem engano. são os professores? Vai ser minha 2 dias? Lá os dois tá dia 22? Então, não sei, pra mim era 2 dias, não era? Ou é tudo dia 22? Não, é tudo dia 22, pelo amor de Deus. Se for 2 dias, eu tô fodida. Por quê? Professora que eu trabalho, é no trabalho em Londrina. Quem são os professores da banca de vocês? O meu é o Marcelo, o Patrick e a Cris. Ah, tudo gente boa, pensa. É, tudo gente. Gente, aham. Agora o da Rafa é dos Malvados, é a banca dos Malvados. Quem que é a banca dos malvados, Rafa? Que professora? Não, eu tô na banca do bem, em nome de Jesus. Que é o Arcolese, o Kleberson e o Marcos. Ah, entendi. O Marcão é gente boa, não que os outros não sejam, mas eles são mais quietão, né? Então, E a professora ajudando muito. não, o Marcão é mais falante, os outros, é tudo gente boa também, eles são mais fechadinhos, então a gente conversa menos. Por exemplo, converso mais com o Marcos, com a Cris, com o Marcelo. Então, pessoal mais extrovertido, né? Mas o pessoal da contabilidade, tudo gente boa, e estão sendo sempre homenageados pelos alunos. Fiquem tranquilos, viu? Vocês precisam entrar com pensamento positivo, senão não dá certo, né? Ah, meus queridos, vamos lá então? E aí, preparados para a prova semana que vem? Sim. Cadê o sim, Júnior? Sim. Júnior. Júnior. É que ele não tá preparado, professor. Não está preparado. Ninguém tá preparado ainda para a prova. A Carol está entrando aqui. Karim, o Renan e a Carol foram bem na prova interativa? Não sei, professora, vou conversar vou perguntar para eles. Pergunta aí, eu vou pegar a minha água rapidamente aqui, já venho já, tá? Só um minutinho. Minha coisinha, né, menina? Karim, perguntou? Perguntei, professora. Renan foi Ah. bem. Quando a Carol foi fazer, caiu a internet. Aí acabou o tempo, deu problema. Ela já até falou para o professor Ricardo, mas ele disse que não tem o que fazer, tem que fazer o exame mesmo. Ah, você tá brincando comigo, Karim, que aconteceu isso com a Carol? Foi. Ave Maria, não tem o que fazer? Falou que não tem o que fazer. Ai, meu Deus do céu, que dó, hein? Não conseguiu retomar a internet? Não, aí quando ela voltou, o tempo já estava... Porque na verdade é 3 horas, né? É 3 horas, né?
Ai, que dó, viu? E o Renan foi bem? Foi. É. Então, deixa eu dar... pessoal, vocês viram lá as notas parciais? Tá tudo certinho, né? Viram as notas parciais? Eu não, professora. Não viu? Também E os não. demais? E os demais? Também não. Ave Maria. Eu também não. Que isso? A prof caprichou lá e vocês não viram? Por isso mesmo, Pro. Confiamos no seu trabalho, deu tudo certo. Ai, ai, hein? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Emerson, dona Jussara. Jussara, você que mora lá no prédio onde o Rafael trabalha? Sim, professora. É o Rafa. É o Rafa. Gente boníssima, hein? Eu acho que é de família, hein, professora? É de família, tudo gente boa. Ei, tudo gente boa. Cadê a Laura? A Laura não tá aqui hoje. O Lennon, tudo gente boa, viu? Sim. Lennon, cadê o Lennon? Matheus. Então quer dizer que vocês não abriram lá? Natália também não tá. Rafaele. Acabei de abrir, professora. E aí? Eu tirei 1.500 pelo que eu vi lá. A nota máxima. Ah, tá. Ó, só sai a sua? Como assim? Você só consegue enxergar a sua? Só. Querem que eu acesse rapidamente aqui e fale para vocês? Eu quero, Por professora. favor, professora. E vou te falar, hein? Obrigada. Vou te falar vocês, hein? Como é que vocês não viram isso? Eu estou acessando aqui, só um minutinho. Catuaí. A Vita. Vamos lá ver. Lançamento de pontos. Lançamento de pontos. Cadê vocês, meus queridos? Posso compartilhar ou só falo para quem está aqui? Só fala para quem tá aqui, professora. Pelo menos eu acho. Tá bom, né? Melhor assim, né? É isso, o máximo aí é atividades parciais, o máximo é 1.500 pontos. Vamos lá, então. Beatriz está aí, né? Tô, Beatriz, você não me entregou o segundo trabalho, hein? Você não estava na aula. Você não fez o trabalho da pesquisa de clima? Não. Aí você ficou com 750 pontos, viu, Beatriz? Porque o máximo é 1.500, né? Uhum. A Caroline, 1.500 pontos. O Júnior, 1.500. Se alguém quiser falar para o José, também 1.500. Quem mais? Jussara, né? Jussara? Eu, professora. 1.500. Obrigada. Quem faltou? Lennon, 1.500. Professora, a Natália não tá Quem mais conseguindo. está aí? A Natália não tá conseguindo. Peraí. A Natália não tá conseguindo entrar, mas ela pediu pra senhora falar dela. Militus, fala.
Fala para ela que a senhora mandou falar para ela que 1.500, A Natália? tá? Professora, A você falou do Natália, Renan Rafael da 1.500, Carol? acabou? Falou do Renan da Carol? Não percebi. Oi? Você falou do Renan. A Carol e o Renan, 1.500. Sim, 1.500. Ó, eu estou contando aqui que vocês vão me entregar o trabalho, hein, meus queridos? Tá bom? Porque se vocês... tem pessoas aqui que tiraram um pouquinho menos, então eu estou contando aí... Até que prazo que eu dei para vocês? Não era dia hoje? Não era hoje, dia 10? Então, Isso, eu, Rafael e do Emerson, eu já enviei ontem à noite para a senhora no e-mail. Não sei, queridos, é que tá bem corrido, mas eu vi que você e quem? E o Emerson. Mas o Lennon também entregou, né, Lennon? Ah, tá. Não, então beleza. Lennon. Entreguei, professor. O Bom, meu alguém eu fiz com o Matheus e com a Laura. Sim. Isso. Então, eu estou esperando aí que os demais entreguem para mim. Os demais vão me entregar quando? Professor, acho que o e-mail do Zé deve ter chegado hoje aí. No e-mail? Creio que sim. Tá. É que agora à noite eu não vi mais e-mail, tá? Então, mas tá bom. E aí fica faltando quem? Cadê a Carol? A Carol e o Renan vão entregar, né? Comigo. Professora, seu áudio está cortando muito. Eles já entregaram, professora. Mais. Professor, aqui o áudio seu fica cortando bastante também. Melhorou que agora eu tô na minha rede aqui certinho, tá? Então tá, eu estava falando para vocês que algumas duplas já enviaram, tá? E faltam outras aí. Eu tinha dado prazo até hoje, eu não vi. Eu vi, por exemplo, do Matheus, né? E outros que falaram aqui comigo, mas eu não vi e-mail agora à tarde. Eu ia falar da Carol Bordignon. Encaminhou, Carol? Será que a Carol continua sem áudio? Mas tá bom. Vocês vão enviar, né? Certinho, né? Posso ficar tranquila. Bem, alguém mais quer saber pontuação aqui? Porque senão eu vou fechar isso aqui. Que é muita coisa aberta aqui. Alguém mais quer saber quanto que tirou? Ô, professora, eu queria tirar dúvida em relação àquele negócio da prova. Você ainda vai estar de pé se essa questão do trabalho valer complementar a prova? Nossa, é mesmo, hein, Emerson? Tinha esquecido disso, hein? Putz, ainda bem que você lembrou, cara. Não, tá de pé, sim. Tá de pé. Eu tinha falado o quê? Que aí aqueles que não entregaram, que a prova valeria mais, né? E que aqueles que entregaram, a prova valeria menos, é isso, né? É isso que nós tínhamos conversado? É isso. A princípio, sim, professora. Você tinha falado que ia tentar colocar como nota de prova junto, né? Então, peraí que eu vou anotar aqui, porque aí a cabeça, ó, já nem lembrava disso mais. Pera lá. Prova. Mas vocês são chorão demais, hein? Pensa bem, tem professor que é assim que nem eu? Tem ou não tem? Não, Professora, a senhora é professora. melhor. Você é a única e é melhor, professora. Eu queria só ver o vídeo aí de vocês para ver qual
qual que é a comunicação gestual de vocês aí falando isso, hein? Ó, já pus aqui prova bimestral, valendo nota, muito bem. Tá ok, então. Então, legal, já anotei aqui, agora eu não esqueço mais. Ô, Emerson, obrigada, viu? Pela lembrança. Se você não fala, cara, realmente eu não... Nossa Senhora, eu lembro que eu conversei com vocês, mas eu não estava lembrando disso agora. Muito bem. Em relação às notas parciais, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Ou podemos tocar em frente? Toca em frente. Pode ir para frente, continuar. Tá, então, vamos ver aqui, orientar vocês como estudar aqui, tá? Deixa eu ver se está compartilhado. Tá, PDF. Compartilhou? Professora, eu estou utilizando hoje a internet do meu plano. Eu acredito que eu não vou conseguir ficar muito mais tempo na sua aula. Tá bom, Carol. Então tá, Eu você escuto depois. Carol, não esquece, você e o Júnior aí que faz as vezes do José, não esquece de avisar o pessoal que a prova é semana que vem, tá? Combinado, professora? Combinado? Pode deixar. Tá bom? Porque as pessoas se perdem, hein? Né? Tá bem? Então, vamos lá. Aí, se você não conseguir ficar, depois você conversa com os seus colegas aí, tá? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver como é que eu vou aí orientar vocês. Está compartilhado o material? Uhum. Sim. Muito bem. Então, é só esse material. Ah, meu Deus, a prova tá fácil, hein? Só que a única coisa, né? Cuidado para não confundirem cultura com clima, tá? Porque eu percebo nas provas que as pessoas fazem algumas confusões. A cultura achando que é clima achando que é cultura, então cuidado aí com as definições. A prova objetiva ajuda melhor vocês, né? Sim. Tá. Vou ver então como é que eu faço aí, de repente, para facilitar o máximo que eu puder. Então, o que a gente viu nesse material, né? A gente falou sobre cultura, clima e, por último, sobre pesquisa de clima, tá? Então, esses primeiros slides aqui, eles versam sobre cultura, né? Então, se eu vou facilitar a vida de vocês fazendo as questões objetivas aí, cuidado, porque a priori uma questão objetiva pode parecer mais fácil e não é, né? Então, não se esqueçam que cultura, né, são ações, valores e crenças, né, compartilhado, né, dentro de uma organização e que orienta o comportamento dos seus membros, né? Cada família, por exemplo, tem a sua cultura, né? Mas cada empresa tem a sua também. Então, por isso que fala cultura corporativa. E aí vocês lembram, né? Aquele exercício que vocês fizeram das crenças, dos valores, lembram lá? Né? Dos heróis, dos tabus, das regras, procedimentos. Então, tudo isso é cultura, né? Quem que estabelece isso? A alta direção, os CEOs da organização, a alta direção. Tá? Isso vem da alta direção, né? E o que nós precisamos é entender que cultura é essa, para que a gente possa se adaptar melhor e trabalhar melhor com essa cultura, tá? Então, a cultura, a gente aprende ela, né? A gente transmite e ela é partilhada entre os membros da organização. Tá? Então, ela representa as normas escritas, formais, mas também informais e não escritas, mas que orientam o comportamento de quem? Orienta o comportamento dos colaboradores da organização.
orienta a maneira como a organização ela se relaciona com seus colaboradores, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, se um valor da organização trabalha em equipe, por exemplo, né? Então, ela vai buscar com que as pessoas entendam o que é esse trabalho em equipe, como que se faz, como que se forma uma equipe e por aí afora. Então, ela vai, na verdade, trabalhar em cima dos valores dela. Então, se está falando em valores, né, a maneira tradicional de pensar e fazer as coisas. Se eu pensar em valores aqui, cada um de nós para agora para pensar nos seus valores da vida pessoal, né? Quando a gente pergunta, ó, qual que... Me fala aí alguns valores. O meu valor aí, um dos meus valores é honestidade. Então, o que quer dizer? Que aonde a gente estiver, a gente vai ser pessoas honestas, né? Tá? Porque isso é um valor. E assim é a empresa. Então, é a maneira tradicional que ela tem de pensar e fazer as coisas, tá? E à medida em que novos membros vão sendo admitidos, todos devem aprender e aceitar para serem aceitos no serviço da organização. Então, vamos lá. Pode ser, né, pessoal, agora essa pós-pandemia, né? Hoje eu estava assistindo uma live aí de um palestrante muito bom, Eduardo Carmelo, não sei se vocês conhecem ele, e que ele estava falando nessa cultura digital, né? Que, claro, que muitas mudanças vão acontecer, a gente não sabe muito bem quais, mas pode ser, né? Pode ser não, as organizações também vão promover mudanças, né? E isso pode mexer um pouco com a cultura da empresa, né? Agora, como que cada uma vai fazer isso, a gente não sabe. E se a gente quiser mudar a cultura, né? É uma coisa bem difícil mesmo, né? A gente sugere aí sempre um consultor para ajudar, porque a mudança de cultura demanda mudança de comportamento das pessoas, né? E comportamento não se muda de uma hora para outra, né? Isso demanda, né? Ele falou aí em 3, 4 anos, e eu acredito que sim, porque é uma coisa bem complicada, tá? Então, qual que é a essência da cultura de uma organização, né? A maneira como a organização faz os seus negócios, a maneira como ela trata clientes e colaboradores, né? O grau de autonomia ou liberdade que existe nos departamentos, o grau de lealdade expressado pelos colaboradores. Então, é isso. A cultura da organização, né, ela mostra tudo isso aqui, né? E envolve todos, envolve colaborador, envolve cliente, fornecedor, a gente costuma chamar os stakeholders, né, que são as pessoas que, todas as pessoas que fazem contato aí com a organização, tá? Aí a gente viu isso aqui, né, que até eu me lembro que eu pedi para vocês falarem um pouquinho sobre isso aqui, quer dizer, todos aqui de terno e gravata, né, do mesmo tamanhico, pesando o mesmo peso, ou seja, fazem parte de uma mesma cultura. Esse aqui está de ponta cabeça, ou seja, ele tem outros valores, né? Então, ele vai combinar com essa cultura? Não. Né? É uma pessoa que é uma pessoa que entra e fica muito pouco. Então, o cuidado, né, quando a gente vai contratar pessoas, se a gente contratar pessoas com culturas muito diferentes, né, corre o risco aí de não estar certo. Tudo bem que hoje se trabalhar com diversidade, com pessoas diferentes, de crenças diferentes, de religiões diferentes, com expectativas diferentes, a gente diz que a empresa acaba ganhando muito. Mas se a cultura for muito fechada, né, cultura aí de japonês, como eu coloquei para vocês, os japoneses mais antigos aí têm culturas muito fechadas, então aí fica difícil alguém que quer trabalhar com mais autonomia se adaptar,
tá? E o contrário também é verdadeiro. Vamos dizer que todos, né? Que a grande maioria fosse dessa cultura e de repente entra um outro que é mais quadradinho, mais fechado, né? Que trabalha mais em cima sobre regras, normas e procedimentos, também iria ter problema de adaptação. O contrário também responde, tá? Então, ok. Tem alguma dúvida aqui sobre essa questão de cultura, até aqui falando? Vocês querem me perguntar alguma coisa ou tá tranquilo? Tá tranquilo, prof. Então, baseado nessa cultura, né, existem alguns padrões ali de desempenho entre os colaboradores, né, que influencia a pontualidade, produtividade, preocupação com qualidade de serviço ao cliente. Eu já dei vários exemplos aqui para vocês, né, de empresas que eu atendo, que eu atendi, que tem empresas que prezam muito pela pontualidade, outras um pouco menos, tem empresas mais flexíveis, outras mais fechadas, empresas mais formais, informais. Por quê? Porque isso tudo faz parte da cultura da organização, tá? Muito bem. Então, resumidamente, tá? A cultura, ela delineia o caráter da organização, né? E eu costumo dizer que caráter é algo que uma vez que você cria, difícil mudar, né? Então, nós temos empresas muito salutares, muito saudáveis, de um caráter muito bom para se trabalhar, e nós temos empresas aí não tão boas assim, tá? Que chegam a passar colaboradores para trás, descontando coisas indevidas, não fazendo o acerto correto. E, pessoal, às vezes, na simplicidade das pessoas, né, é que aqui a gente está lidando com vocês que, vamos dizer, existe aí um diferencial nessa lida, né? Existe um diferencial em relação a vocês, mas, por exemplo, dependendo da empresa que a gente pega, são pessoas bem simples, com pouca escolaridade, né? E a manipulação aí é mais fácil, né? Então, é aquela empresa de doce que eu contei para vocês, de alimentos que desconta atestado médico. Hoje eu não sei como é que ela tá, perdi o contato, mas quando eu atendia muito eles pela CIL, com cursos, né? Eles descontavam atestado médico, eles não davam vale transporte. Aí tinha pessoa de Londrina, essa empresa, aí tinha pessoa de Cambé, aí tinha que se virar. Aí tinha pessoa de Biporã, tinha que se virar, eles não davam vale transporte, olha que absurdo. Então, quem tinha bicicletinha ia, aí, né? E quando chovia, e quando ventava, e quando isso, aquilo. Então, é absurdo isso, né? Mas, infelizmente, aí é o caráter da organização, né? Hoje eu não sei se ela mudou, tomara, né? Então, ela influencia, né? Aquilo que eu falei, o estilo de liderança. O estilo de liderança. Às vezes a organização, ela gosta muito de culpar os seus líderes. E ela gosta muito de dizer, esses gestores aí da alta cúpula gostam muito de falar que o problema está na liderança, que a liderança não muda e tal, mas o problema, às vezes, não é da liderança, né? O problema é deles próprios, entenderam? Porque, de repente, as lideranças estão respondendo à cultura da empresa. É aquilo que eu falei para vocês. Quando alguns fazem alguns cursos, falar... Filó, não vai dar para aplicar isso lá na minha empresa. Por quê? Porque eles não vão permitir que a gente aplique essas ideias lá. Então, é que, né, vamos dizer, a alta gerência, muitas vezes gosta de jogar isso em cima dos líderes, mas às vezes os líderes estão fazendo lá o que eles podem e o que eles não podem. Então, é a própria cultura aí que teria que ser modificada, né? Muito bem. E aquilo que eu falei, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa dentro da organização, envolve mudança cultural. Então,
Vamos pegar um exemplo aqui da pandemia, né? Normalmente, bem, veja bem, a gente... vocês estão com vontade de... Deixa eu encaixar aqui, por exemplo. Vocês estão com vontade de voltar à aula presencial? O que vocês me dizem? Sim. Quem falou sim aí? Rafaele? Isso, professora. E os demais? Beatriz, Emerson, assim, Júnior. professora, não é aquela preferência mais em termos para aprender muito melhor presencial do que assim. Os demais compartilham dessa opinião? Sim. Lennon? Ok. Pois a gente... aqui, na verdade, houve uma mudança, né? Houve uma mudança. As aulas presenciais. Frente a toda essa pandemia, que vocês estão acompanhando aí, o Brasil agora está numa curva de ascendência, né? Cada dia que passa morrem mais pessoas, né? E o país aí está liberando algumas coisas, porque os empresários não aguentam mais, né? Manter aí o seu caixa, né? O seu fluxo de caixa aí com tudo parado, ou 50% funcionando, enfim. Então, houve uma, né? Por exemplo, a nossa instituição aqui, houve a necessidade de fazer uma mudança. As aulas presenciais, então, se tornaram dentro do modelo remoto, né? E que envolve uma mudança cultural nos alunos, nos professores, tá? E assim, a gente tem realmente um pouco de resistência, né? O que é natural, a resistência inicialmente, ela é natural, né? E claro que todo mundo quer voltar, vocês querem voltar, a gente quer voltar também, né? Por quê? Porque nós somos da cultura do presencial. Nós não somos Professora, da cultura... então, só te cortando um pouco, assim, eu vejo que às vezes não é uma resistência, porque, assim, vendo pelo lado da universidade, porque eu vejo que quem opta, tem duas opções, ou a pessoa já opta pelo EAD, ou já o presencial, no caso, sim, já é questão de opção. Aí, alguns fatos, aí sim, eu acho que é falta de experimentar coisas novas, né? Um exemplo, assim, eu vejo igual com tudo isso colocando a pandemia em pauta, igual restaurantes. Tem restaurante que tinha a cultura de só servir no local. Já com tudo isso, a pessoa foi obrigada a usar um plano B, assim, tentar a entrega. E tá vendo que tá dando muito melhor. Isso. Mas já o nosso caso, eu acho que é o mais complicado. Até não tem empresas que estão com o mesmo resultado, a grande maioria tem um resultado menor, mas pelo menos tem resultado, entendeu? Quer dizer, perdeu-se um pouco, mas não está sem nada. Então, não, sabe por que eu estou falando, Rafaele? Porque assim, não, vocês têm razão, e vocês pagam pelo presencial. Mas, por exemplo, a sala de vocês, eu posso falar, porque eu os conheço, né, um pouquinho, foi uma sala que ainda se adaptou melhor, né? Eu tenho uma outra sala que a gente está com muito mais problemas em relação a isso, tá? Por isso, não é assim, não foi uma opção, né? Uma necessidade que a gente teve, que não adianta, vou mudar de universidade. Bom, mas o Brasil inteiro está com aulas online, você vai mudar como, né? Não tem o que fazer. Então, a gente... mas houve aí, o que eu só quis mostrar é que houve uma mudança de cultura, a gente teve que se adaptar rapidamente a uma cultura, não é ensino à distância é outra coisa, é um outro modelo, nós estamos com ensino remoto. Qual que é a diferença? Bom, a gente teve que dar um jeito, mas é uma coisa temporária. O ensino à distância, não. É outra metodologia, é outra avaliação, é outro tudo, né? Mas houve uma mudança de cultura aí, tá? A gente teve que se adaptar e rapidinho
para não se perder o semestre, né? Vocês fazem ideia como é que estão as escolas, pessoal? Ensino fundamental? Já pensou? O ensino médio ainda, mas vocês fazem uma ideia? As escolas aí do ensino fundamental? Como é que você segura uma criança na frente de um vídeo aí por 2 horas? Pensem bem. Então, olha, o negócio é pauleira, viu? Eu não posso falar muito porque eu não conheço, mas conheço pessoas que trabalham, né? Então, vamos lá. A cultura, então, ela é o cimento que mantém unida em busca de um objetivo comum, tá? Independente da hierarquia, uns mais acima, outros mais da área de serviços, todos trabalham para o bem daquela organização e seus valores, se seus valores forem compatíveis com os dos indivíduos. Por isso que eu falei, se eu tiver numa empresa onde eu não me adapto à cultura, eu tenho que ir embora. Ah, vou esperar ser mandado embora. Não, não faça isso, né? Vai embora você, né? Então, eu só fico numa organização. Ah, mas todos os valores precisam ser iguais? Não tem jeito. Todos os valores serem iguais ou parecidos. Não. Mas a grande maioria é necessário que a gente, que haja compatibilidade com a grande maioria dos valores, tá? Senão, não tem como ficar naquela organização, tá? Se ela é muito diferente, né? Eu gosto muito dessa imagem, falei para vocês, né? Que os aspectos da cultura organizacional, que aqui um iceberg, e o que a gente vê acima do mar é o que a gente dá conta lá, tecnologia, políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, bem, isso aí a gente enxerga, né? Mas o que tem por debaixo, que se a gente não prestar atenção, a gente não dá conta disso, né? São as pessoas, como é que percebem essa cultura, o sentimento. As pessoas têm uma boa percepção e nutrem bons sentimentos por aquela organização ou não? Né? Se a cultura é boa, sim, se não, não. Sentimento de tá perdendo, sabe, de até não querer o bem da organização, e a gente ouve tanta coisa pelos corredores, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? A gente ouve muita bobagem às vezes, né? Então, como é que as pessoas estão percebendo, quais são os sentimentos que os colaboradores estão nutrindo por aquela organização, quais são as atitudes, né? Ah, vou gastar papel mesmo, não é meu, é da organização, ela que paga, ela que se vire, né? Tô andando com esse carro, que se lasque, né? Não vou ter muito cuidado, não, esse carro não é meu, é da empresa. Então, que atitudes, né? As pessoas estão tendo atitudes construtivas em relação à organização, né? Normas, né? Como é que estão essas normas? Que tipo de normas que a gente acaba criando outras aí, até para se sustentar ou para se defender da organização, né? Então, as lideranças, principalmente, teriam que estar bem atentas aí aos aspectos informais da cultura que ficam permeando o tempo inteiro ali a organização, tá? É bem sério isso, né? Muito bem, e aí a gente deu alguns exemplos, né? Da sociedade brasileira aqui, né? A gente deu alguns exemplos. A gente tem muito ainda esse espírito de eu quero trabalhar num lugar que seja a continuidade da minha família, eu quero me sentir em casa. As coisas nem sempre são assim. A gente não tem a coragem, por exemplo, de fazer um enfrentamento dentro da organização que você faz na sua casa, com quem você está próximo de você, com quem é da sua confiança. Então as coisas não funcionam muito bem assim, né? E casa é casa, empresa é empresa, o que a gente precisa é ter um ambiente bom de trabalho, o que a gente precisa é manter um bom relacionamento, a gente leva amigos das organizações, isso tudo bem, né? Mas achar que a empresa é a tua casa, não, nem a tua família, né? Uma coisa é bem diferente da outra.
né? Eu costumo dizer que a família não demite ninguém, às vezes dá vontade, né, pessoal? Mas não dá para demitir, e a empresa demite, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões aí, tá? E às vezes o brasileiro espera que a organização reproduza a família, né? Espera se sentir em casa no trabalho, espera da organização a hospitalidade, a harmonia, e não a luta e a competição. Eu converso sempre, pessoal, do Móveis Brasília, porque eles têm aqui até aquele jargãozinho, né? Móveis Brasília, a loja da família. Isso lá atrás funcionava muito bem. Mas vai chegar uma hora que isso não vai combinar mais. Então, eles estão tendo que ir também para as vendas digitais, o que eles não faziam. Eles estão tendo que migrar um pouco essa forma de vender deles, né? A grande maioria dos gerentes ali foram pessoas criadas dentro da organização, que começaram lá de baixo e que hoje são líderes, mas esses líderes vão envelhecer, uma hora vão sair, e vem líderes mais jovens por aí que pensam muito diferente. Então, não adianta mais eles quererem esperar, né, da organização, hospitalidade, harmonia, não a luta e a competição, porque, na verdade, o mercado ele é competitivo, né? O único cuidado é que a gente tem que ver como é que nós estamos aí dentro dessa competição, tá? Então, e no Brasil a gente tem umas ideias, né? Se Deus quiser, né? Tudo bem. Deus que é o melhor para todos nós, ele tem a parte dele e nós temos a nossa, né? Então, vamos agir antes de tudo, tá? Bom, o brasileiro, né? Ele é criativo? Ele é, hein? O brasileiro é extremamente criativo, otimista, porque se não fôssemos, olha, com toda a dificuldade, né, que todos nós estamos vivendo aí, por exemplo, a sociedade, hoje todos nós fazemos parte de uma mesma sociedade, estamos abraçando e estamos cada um fazendo o que pode para ajudar o amigo, o parente, as crianças da instituição, os idosos da outra, os animais largados e quem cuida deles está com a luz atrasada, água atrasada, e também a ajuda da sociedade diminuiu muito para essas instituições, então, né, e você vê gente tendo muito, não dividindo nada, e você vê gente tendo pouco e dividindo o pouco que tem, né? Mas assim, nós somos otimistas, né? Nós somos criativos, otimistas, nós somos afetivos, nós somos hospitaleiros, né? Só que, às vezes, nós também temos a dificuldade de dizer não, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão aqui dos limites. Quem quer perguntar alguma coisa? Alguém ia perguntar alguma coisa? Parece que eu ouvi um sonzinho aí, não? Tá. E a gente precisa tomar cuidado, né, com esse jeitinho brasileiro, né? Tentar encontrar saídas e alternativas nas dificuldades, né? Quando você ainda não prejudica ninguém, não prejudica o outro, né? E também cumpre com seus deveres, então tudo bem, mas esse jeitinho brasileiro aqui, que o material traz, ele pode trazer problemas, né? Ele surge muitas vezes numa organização, numa família, seja lá o que for, para auxiliar no dia a dia bastante difícil. É uma prática social legitimada por todas as classes, né? Algo que se situa entre o favor e a corrupção. Então, independendo do nível social e educacional, eu acho que esse percentual aqui é maior, tá? 65% dos brasileiros já usaram de esperteza para usar vantagem pessoal. Então, o jeitinho está incorporado ao cotidiano, a gente precisa tomar um cuidado danado, né? Fui multado, e aí? Como é que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Que jeito que a gente pode resolver isso? Bom, não adianta então a gente falar da corrupção do governo, se aqui embaixo nós estamos fazendo
Ai, prof, mas o governo rouba muito, tá? Roubar muito, roubar pouco é uma questão de oportunidade. Então, roubar é roubar, né? E se você está fazendo uma coisa errada, foi multado, você precisa pagar. Passou o sinaleiro? Vai pagar. Tá sem cinto? Vai pagar. Usou o celular? Vai pagar. Fazer o quê? Você está errado, né? Podou faixa dupla? Vai pagar, né? Então, não tem essa de, o jeitinho brasileiro. Então eu fico quieta, não vou falar, né, do governo municipal, estadual, federal, porque eu aqui embaixo estou fazendo a mesma coisa. Então, não tem essa de roubar muito ou roubar pouco. O roubo, ele é pequeno, o grande dá no mesmo, a intenção é a mesma. Então, exemplos, né? Isso tudo é cultura. Então, vamos tentar aprender sobre a cultura brasileira. Falta de solidariedade, como no trânsito, onde os carros jamais dão preferência aos pedestres. Isso melhorou, mas não é o que acontece. Precisa tomar um cuidado danado. Eu tenho um aluno que quase morreu ali na frente do Boulevard. Ele era um aluno de pós. E ele tinha uma limitação física, ele tinha uma deficiência física, e ele foi atravessar a faixa ali em frente ao Boulevard, que ele estudava ali, a pós ali, e um carro parou e o outro não, né? Então, esse cara ficou 1 ano internado, 3 meses na UTI, ninguém achou que ele fosse sobreviver, em coma, assim, foi muito grave, né? Porque jogou ele para cima, e ainda que a sorte dele, ele caiu em cima do canteiro ali da grama, e senão poderia ter sido muito pior. Então, tem muito carro que não dá ainda preferência para pedestre, né, pessoal? Então, isso é o quê? Isso é falta de educação, de solidariedade, de respeito. Desrespeito pelo coletivo, como o caso das pessoas que atiram lixo nas ruas e depois reclamam do governo por não limpar os esgotos. Aí eu jogo cigarro, bom, ele vai para o esgoto. Aí quando chove, a boca de lobo não aguenta ali, porque tá cheio de coisa, né? Eu já vi aí recentemente, esse pessoal da prefeitura que faz limpeza de esgoto. Peraí, deixa eu ver quem está entrando. Rafaela. Esse pessoal que faz limpeza de essas bocas de lobo aí, tirar teclado de computador dentro do bueiro. O que é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Teclado de computador. Então, mostraram teclado de computador, mostraram uma parte do vaso sanitário. Olha só, que horror, que absurdo. Então, chove, tá tudo entupido, né? Volta tudo para trás. Então, isso é o quê? A dengue. Olha o que é gente morrendo de dengue. Londrina é uma das cidades que mais mata gente de dengue. Por quê, hein? Problema do governo? Não. Problema da falta de cuidado das pessoas. Que não limpam sua casa direito, que não limpam o seu jardim, que não limpam o fundo de casa. Isso é um absurdo, né? Uma das cidades que mais mata pessoas com dengue, o que é isso? Quer dizer, por falta de higiene das pessoas, né? Então, aspectos da cultura brasileira, aspectos positivos, né? Lado cordial, simpático, alegre, criativo, hospitaleiro, tá? Negativo, né? Sinaliza para a sociedade brasileira a ideia de que as leis, ao final, acabam por existir para nada, viabilizando a crença de que as leis podem ser desprezadas e desrespeitadas. Às vezes a gente ouve muito isso, né? As leis não funcionam, e muitas vezes não funcionam mesmo, né? Então, infelizmente, a gente tem leis, nós temos muitas leis, né? O problema não são as leis, o problema é a falta de cumprimento das leis, né? Então, vamos lá. A cultura, aí, exemplo de cultura positiva e negativa, né? Tá? Então, é isso. E aí, então, cultura é isso, tá? Cultura é tudo isso aí que a gente acabou de falar e dentro do exercício que vocês fizeram. O clima é o resultado disso, né? A qualidade
do ambiente, como que nós, colaboradores, percebemos ou experimentamos, né, a cultura da empresa. Então, ele é influenciado pelo conjunto de crenças, valores, normas que regem, né, a organização, que regem as relações dentro da organização. Então, o clima é resultado da cultura, é como que cada um de nós sente, percebe, e as atitudes de cada um de nós frente a tudo isso, né? Então, se nós temos uma cultura, uma organização que tem uma cultura de respeito e valorização, o resultado vai ser muito bom. Ah, que bom trabalhar naquela empresa. Ah, que gostoso trabalhar naquela empresa. Puxa, eu tenho muita satisfação de levantar e dizer, pô, eu estou indo trabalhar naquela empresa. Mas a gente ouve muito o contrário, pô, que saco trabalhar naquela empresa. Prof, você não tem ideia do que acontece. E a gente já teve alguns exemplos aqui, né, de alguns alunos trazendo alguns absurdos aí que acontecem em algumas organizações, tá? Então, o clima é ruim, né? Então, o clima é ruim. Essas empresas nem vão atrás, né, de fazer pesquisa de clima, porque vão ouvir o que não querem, né? Tá? Então, eles não dão conta de ouvir, eles nem fazem essa pesquisa, tá? Então, Então, o clima retrata o grau de satisfação material e emocional dos colaboradores, né? E esse clima influencia profundamente a produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. Assim sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse nos colaboradores, além de uma boa relação entre os funcionários e a empresa. Então, se vocês, ou cada um de vocês aqui, agora fechar os olhos, não é para dormir, hein? Fechar os olhos e olhar para a organização de vocês, vocês vão ver que lá tem gente engajado e gente que não está tão engajados assim, tá? Então, quanto mais engajados as pessoas estiverem, melhor. Por quê? Porque o resultado para o próprio indivíduo é bom e para a empresa também. Então, a gente só se engaja, né, em uma organização que nos traz retorno, senão fica difícil engajar, tá? Então, vamos lá. Aqui, esses autores aqui, né, citados por Takihawa, afirmam que o clima organizacional deriva dos seguintes fatores, né? O clima deriva do quê? Das normas e valores. De como que a gente sente tudo isso. Das disputas internas e externas da organização, dos processos de trabalho, da comunicação, da percepção. Então, tudo isso, né, implica num clima melhor ou não, tá? Então, valores, puxa, essa empresa tem normas e valores bacanas, né? Me identifico, estou satisfeita, isso tudo vai aí resultar numa satisfação aí pelo fato de trabalhar naquela organização. Pô, os processos de trabalho são bem definidos, a comunicação ela sempre tem um problema ou outro, né? Mas nós temos empresas que conseguem se comunicar melhor, então isso tudo, o clima deriva de tudo isso aqui, tá? Muito bem. Aquilo que a gente falou, que Oliveira, né, citado aqui por Takihawa, observa que devido às diferenças entre as pessoas e entre os departamentos, né, acaba aí impulsionando vários climas internos, né? Então, por exemplo, depende também muito do teu gestor. Se de repente, eu me lembro lá na Folha, nós tínhamos mais de 10 departamentos, e tinham departamentos que tinham gestores muito bons, gestores líderes, muito bem preparados na época, e tínhamos alguns departamentos
que tinham gestores que precisavam ainda ser muito desenvolvidos. Então, a gente percebia claramente a diferença dos climas, né? Onde tinha uma abertura maior, o clima, com certeza, ele era melhor. As pessoas tinham mais liberdade para se falarem, para trocarem as suas dificuldades, enfim. E outros departamentos não. Por quê? Porque o gestor não permitia que aquilo acontecesse, né? Então, alinhar tudo isso numa empresa grande não é muito fácil, tá? Então, a gente pode ter aí climas internos diferentes. E aí a gente citou alguns aqui, né? Então, o desumano, tipos de clima, existem tantos outros, né? O desumano é quando a gente fala, pessoal, que a tecnologia, ela vai muito bem obrigada, né? O avanço da tecnologia, estamos na era digital aí, né? Na quarta revolução aí, né? O problema é assim, a gente precisaria humanizar mais as organizações, né? Dar muito mais valor para as pessoas do que a gente dá hoje, né? Então, o clima desumano é isso, quando você dá excessiva importância à tecnologia ou aos processos e você acaba esquecendo que a organização, ela é feita de pessoas, né? Só um pouquinho aqui, Rafaela. Tá, entrou, Rafaela? Entrou agora. Então, ok, clima tenso, onde há forte pressão ao cumprimento de normas rígidas, burocráticas, em que os resultados podem levar a punições ou a demissões, né? Então, muita cobrança, uma cobrança às vezes acima do que o pessoal consegue entregar, e empresas punitivas, né, que punem muitos colaboradores, qualquer coisa, vamos advertir, vamos suspender, então acaba criando um clima bem ruim, né? Então a gente costuma dizer que são climas tensos. E tem o clima de tranquilidade e confiança também, né? Que onde existe aí plena aceitação dos afetos, que existe um relacionamento interpessoal melhor, né? Mas claro que sem se descuidar aí do retorno aí que a empresa ela precisa trazer, tá? Então, alguns tipos de climas. Existem outros, mas segundo Edela, citada por Lima e Albano, Apud é isso, citado por, né? Então, a Edela que fala, mas é citado por Lima e Albano, que existem aqui diferentes tipos de clima. Muito bem. Em frente, avançando, indicadores. O que vai dizer para mim se o clima está melhor ou não? Turnover, né? A rotatividade, uma empresa que roda muito tem coisa errada, apesar de que hoje a gente enfrenta uma rotatividade maior, mas empresa muito rotativa tem coisa errada. Absenteísmo, empresa onde os colaboradores faltam muito, tem problemas, tá? Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Minutinho. Pronto, voltei aqui. Todos aqui comigo? Vamos lá. O que implica se o clima vai bem ou não? Então, é isso. Pessoas começam a faltar muito quando as avaliações de desempenho não são lá muito boas, quando os programas de sugestões, aquelas caixinhas de sugestões, né,
ao invés de darem sugestões, acabam xingando muitas vezes a diretoria, gestores, seja lá o que for, pichação em banheiro, greves, conflitos, muitos conflitos. Tem empresa que os conflitos são gigantes entre as pessoas interpessoais e entre os departamentos, tá? Tem muito desperdício de material, né? E reclamações no serviço de medicina. Muita gente buscando remédio para dor de estômago, dor de cabeça. Então, isso tudo é indicadores, né, que estão falando que a empresa não está legal. Uma outra coisa que não tem aqui, que eu costumo dizer, são os acidentes de trabalho, tá? Quanto mais insatisfeitos os colaboradores estiverem, maior o número de acidentes de trabalho. Ok, então, atenção, isso aqui vai cair na prova, tá? São indicadores do clima organizacional, tá? Então, foquem bem esse slide aí, tá? Bom, e agora, a gente está entrando na última etapa, que é etapas da pesquisa. Etapas não é da pesquisa salarial, né? Da pesquisa de clima, que é o trabalho que vocês fizeram e me entregaram. Considerando que a grande maioria está direto aqui comigo e assistiu todas as aulas e com certeza vai me entregar o trabalho, né? Eu considerei nota máxima lá, tá? Principalmente para vocês. E agora, né, o Emerson bem lembrado aí, que eu vou ter que fazer um valor menor para poder complementar aí com o trabalho de vocês, tá? Então, o que eu vou pedir aí na prova? O que eu posso pedir de pesquisa, tá? Vou pedir para vocês, por exemplo, expliquem cada uma. Eu posso pedir assim, olha, o que é pesquisa salarial? Para que serve a pesquisa salarial, tá? E ela tem, e cite cada etapa do planejamento, tá? Desculpa, cada etapa da pesquisa de clima. Então, defina e cite as etapas. Quais são as etapas? Planejamento e organização é a primeira etapa, a aplicação da pesquisa é a segunda etapa, e a apresentação dos resultados é a terceira etapa. Tudo bem? Tá? E eu posso colocar isso aqui, então só cuidado para vocês não confundirem o que é planejamento, o que é aplicação e o que é apresentação dos resultados, tá, pessoal? Então, cuidado para não confundirem. Planejamento e organização é a primeira etapa, onde se define a equipe de trabalho, onde se define a elaboração do instrumento, como que a empresa vai comunicar os gestores, os colaboradores. Isso tudo é planejamento e organização. Você não começou a aplicar pesquisa ainda, tá? A segunda, sim, aí é a aplicação. O que implica a aplicação? Como que a gente vai proceder para fazer essa aplicação? Que logística que a empresa vai definir? Quem que vai aplicar com quem, aonde, quando, que horário? Logística, né? Como que como é que a empresa vai se movimentar nesse sentido? E a aplicação propriamente dita do instrumento. Tá? Pera lá. E a apresentação dos resultados? Bom, aí sim, né? Tabular os resultados, os dados, tabulação dos dados, dos resultados, seja lá o que for. A apresentação dos relatórios à diretoria e gerência e a apresentação dos resultados dos colaboradores e ações, né? Então, ações, ela entra na apresentação dos resultados. Por quê? Porque ali a empresa está apresentando para os colaboradores e já vai aí definindo, né, que ações, o que é prioridade mexer, o que melhorar nesse momento, quais são as ações aí que a empresa vai tomar, tá?
Então, só cuidado para não confundir o que é uma coisa e o que é outra. Então, as etapas são essas. Planejamento e organização, que diz respeito a tudo isso, a aplicação da pesquisa a tudo isso, e a apresentação dos resultados implica em tudo isso aqui, tá? Tudo bem? Alguma pergunta dentro disso aqui? Em frente? Dá um sinal de que vocês estão vivos aí. Pode, professora. Obrigada. Vamos lá, estamos terminando aqui. Então, a pesquisa de clima, aqui está a definição, né? Ela é considerada um instrumento que é aplicado de forma consciente e metódica, porque ela tem uma série aí de etapas, né? Acabamos de ver. Tem condições de assegurar consistência em quase todas as mudanças empresariais que busquem eficiência, eficácia e qualidade. Queremos melhorar essa empresa. O que a gente faz? Pesquisa de clima. E se você está com os com as tuas questões mais ou menos, né, os seus processos, os seus líderes mais desenvolvidos, você não vai ter medo, né, de fazer uma pesquisa de clima, porque você já sabe mais ou menos o que te espera ali em termos de resposta, tá? Então, quero mudar pesquisa de clima para ver aonde que você começa, tá? Então, é isso, pessoal. A seleção dos itens que vocês acabaram de selecionar aí, né? Não vi o trabalho de vocês, mas cada dupla ou cada tríade aí selecionou os itens, a pesquisa, tá? Na verdade, né, eu não pedi para vocês considerarem grau de escolaridade, porque não era o caso, vocês não iam fazer aplicação nenhuma, mas é aquilo que eu falei para vocês, que é interessante que a empresa ela considere, porque gente com menos escolaridade tem mais dificuldade no entendimento, aquela empresa que eu dei de exemplo para vocês, tá? E que deve atingir o máximo aí de colaboradores, tá? Para não gerar angústia no grupo que participou e no grupo que não participou, porque o grupo que participou pode ficar se perguntando, mas por que eu participei e o meu colega lá não participou? E o colega que não participou é uma coisa, mas por que eu não participei e o meu colega participou? Então, enfim, pode ter questionamentos aí importantes. Aqui, então, são os fatores. Falei para vocês a diferença entre questionário e entrevista, tá? Então, questionário, né? São mais rápidos, fáceis de responder, permite aplicação integral, se utilizado como único instrumento, sugere-se no máximo 60 questões, pelo menos uma pergunta aberta, eu pedi para vocês fazerem 2. Tem uma aplicação maciça, o anonimato do respondente, e é mais rápido, né? A entrevista, não. A entrevista vai aplicar em massa? Não, porque você vai ter que conversar com cada uma das pessoas. Se a empresa é pequena, é possível, né? Ou se você tiver uma equipe aí de pessoas disponíveis para isso, que não acontece, né? Então, que eu acompanho, né? Todas aí optam pelos questionários, tá? E o que se faz, às vezes, algumas questões abertas. Então, para ouvir um pouco mais aí do colaborador. Então, uma entrevista, ela exige pessoas qualificadas para conduzir, nos fornece respostas verbais e não verbais, porque você está ali vendo a pessoa, né? Você está vendo como é que ela se posiciona ali contigo, e é mais demorado que o questionário, muito mais, né? Porque o questionário, se você levar 1 hora, a entrevista vai levar o dobro de tempo, tá? Então, e aí o respondente, ele está se identificando, né? Porque você está ali com ele. É claro que você sabe cada uma das pessoas que você entrevista, né? Então, por isso que, pelo que eu acompanho, as empresas optam aí pelos questionários, tá? Muito bem. Tudo bem? A diferença entre questionário e entrevista, que isso eu vou pedir também. Eu vou fazer de forma objetiva, então leiam bem os slides, tá?
Escolha do público-alvo, comentamos. Se você puder fazer 100% da amostragem, melhor. Se o custo for ficar muito alto, então aí opta em fazer com um percentual menor, né? Porque uma empresa ela pode levar um tempo, pode levar o dobro, né? Dependendo do número de pessoas que ela tem ali para aplicar, mesmo que seja o questionário, tá? Então, mas se puder, 100% da amostragem. Fator crítico de sucesso, né? Por que aqui está se considerando essas duas coisas como fator crítico de sucesso? Confidencialidade de quem está respondendo e segurança de que o resultado será aplicado para a gestão do clima. O que vocês me dizem aqui? Se eu estivesse perguntando isso agora para vocês, como que vocês me responderiam? Por que é fator crítico de sucesso, meus queridos? Vamos lá, estamos terminando. Um só eu preciso, hein? Não precisa mais que um só. Hello? Vamos lá? Júnior? Oi, prof. Vamos, Lennon. Eu acho que ninguém sabe responder, professora. Repete a pergunta mesmo, prof? Ai, Júnior. É só para garantir. Por que isso aqui é fator crítico de sucesso? Porque imagina que você vai fazer uma pesquisa de clima, aí as questões que você responde é exposto para todo mundo. Então tem que ter confidencialidade de quem está respondendo, né, claro. Porque se você, um exemplo, responde algo e depois isso é demonstrado para todos de forma às vezes, não confidencial, né? Pode gerar um atrito ali entre colaboradores, tanto gestão quanto colaborador funcionário, né? E a segurança, claro, de quem vai aplicar tem que ser uma pessoa que, um exemplo, até mesmo o RH, que são a parte de quem vai estar aplicando, né, vai ser imparcial ali. Isso. E também assim, se você é convidado para responder uma pesquisa, você quer resultados, entendeu? Esse cara vem aqui, me pergunta um monte de coisa, né? Imagine aí eu pedi para vocês escolherem 15 fatores, é isso, né? Mas de repente não é assim, de repente você tem lá 30, 50 fatores para responder. Então, assim, o que a empresa vai fazer com isso? Né? Então, poxa, a empresa está bem intencionada, ela vai promover mudanças, tudo bem, vamos lá. Mas se eu responder uma pesquisa e a empresa não me der retorno nenhum e não fizer nada com aquilo, uma próxima pesquisa do clima, né? Não sei se ela vai ter o meu engajamento, tá? Então, por isso que a empresa, antes de fazer alguma coisa, ela tem que pensar bem para saber que tipo de retorno que ela vai dar ali para os colaboradores, tá? Aqui, relatório, a gente nem vai entrar muito nisso, porque vocês não fizeram, tá? Nem vão fazer isso, não aplicaram, só elaboraram o instrumento, né? Normalmente, o resultado é divulgado num workshop, num seminário de apresentação de resultados, onde eles são discutidos e analisados, e com base na visão de futuro da organização. Então, normalmente isso é a direção e o RH que fazem, mostra o resultado, e aí já fala um pouquinho sobre o plano de ação, o que vai ser possível a empresa fazer naquele momento, o que não vai ser possível, tá? E aí, é uma etapa que também acho que é a última, né? É a última, pessoal. Esse último slides aqui eu não vou nem pedir para vocês verem, tá? A gente para aqui. Então, é isso, né? A análise dos resultados, então o diretor, o RH estão ali,
né? Definição e prioridade, os planos de ação, né? Porque, por exemplo, eu apresento o resultado, aí eu falo assim, então tá, então agora vocês nos aguardem, tá? Para a gente ver o que vai acontecer, o que não vai, que fica uma coisa no ar, né? Uma coisa, assim, passa pela confiabilidade, né? Então, esse plano de ação na apresentação dos resultados, esse plano de ação já precisa ser comentado na apresentação dos resultados. E depois, como que a empresa vai fazer isso, né? Quem que vai participar dos grupos de atuação, no que os colaboradores podem ajudar, por exemplo, queremos uma comida diferente, bom, de repente os colaboradores podem ajudar também, né? Ficou demonstrado aqui que vocês querem que mude a comida, bom, então vamos montar um grupo aí, onde traga algumas sugestões, né, para a gente ver aí como é que a gente muda essa alimentação. Então, quem que vai fazer parte de tal grupo, aí a organização, ela vê como é que ela faz, tá? Então, é isso, pessoal. Na verdade, vai cair praticamente todo o material aí, porque nós temos um material só, né? Que fala sobre cultura, clima e pesquisa. Então, é o que eu falo, não venham sem estudar, vocês... A prova vai ser do mesmo jeito, tá? Eu vou abrir ela 5 minutos antes do nosso horário, quarta-feira. Eu devo abrir aí 19h15. Um detalhe importante, eu vou estar com vocês, tá? Vou estar com vocês neste dia. Vocês têm 24 horas para fazerem a prova, vocês sabem disso, é o mesmo esquema da outra, né? Só que uma vez que vocês entram, aí vocês vão fazer a prova. A prof vai estar aqui quando? A prof vai estar aqui na quarta-feira que vem, que é o dia de prova, né? Os outros eu não tenho como ajudá-los, mas se quiserem estar comigo no dia 15, tiverem dúvidas, eu estou aqui para poder ajudá-los. E vai ser no mesmo esquema que o outro. Nós vamos ter que, né, já estamos elaborando a prova aqui no sistema, no AVA, né? Vocês devem receber, não sei se vocês já receberam orientação de como acessar, já receberam? Orientação de como acessar a prova? Ainda não, né? Não é igual do primeiro bimestre? Eu acredito que sim. Eles mandaram um tutorial para nós hoje, Júnior. Eu não consegui olhar o tutorial, mas me parece, eu acho que é a mesma coisa. Então, teve um tutorial que mandaram pra gente, mas das interativas, né? Que foi lá na semana passada. Então, mas eles devem mandar um novo tutorial. Eles mandaram para nós, mas hoje está bem corrido, eu não consegui ver, mas deve ser o mesmo tutorial, deve ser muito parecido, deve ser igual, né? Vai mudar o quê, né? Tá? Então, eu vou estar aqui na quarta-feira. Quem que vai estar comigo? Todos vocês vão estar comigo aqui? Muito provável. Vou estar aqui para ajudá-los. O que vocês quiserem aí, eu vou estar aqui para ajudá-los. Tá? Então, estou aberta aqui a perguntas, questionamentos, comentários, o que vocês quiserem. Perguntas, estou aqui. Ao vivo e a cores, bem colorida, por sinal. O meu compromisso com vocês hoje era esse, né? De fazer uma revisão. Porque não tem mais o que ver, né, pessoal? Estamos encerrando aí essa disciplina de gestão de pessoas, tá? E aquilo que eu disse lá atrás, nós trabalhamos a evolução do RH, né, o desenvolvimento, seleção, integração e demissão, e esse bimestre, cultura, clima e pesquisa de clima, tá? Eu não sei, desenvolvimento de pessoas é uma disciplina interativa, que normalmente era eu que dava essa disciplina, né? E ela está interativa, só que vez ou outra eles colocam um professor na disciplina interativa presencial para ajudar, tá? Então, tomara aí que eu volte com vocês aí a administração, né? Porque os contábeis já estão saindo, né? Mas tomara que eu volte aí com vocês que fazem administração, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Alguma contribuição que vocês queiram fazer? Como é que tá?
Não, acho que tá tranquilo. Eu acho que não. Ô, professora, só esse material já é aqueles que já estão todos disponibilizados lá no AVA, né? Não tem nenhum novo. Não. Eu Só, tá. mandei por e-mail e disponibilizei no AVA. Aham, tranquilo. Tá? Disponibilizei no AVA. Karen, alguma dúvida aí com os meninos? Acho que os meninos saíram, né, Karen? Vai sair, tudo bem, professora, não tem dúvida, não. Ah, então tá bom, que eu tô vendo que eles já saíram aqui. Tá. Uhum. Mas é isso, Rafael, tá no e-mail e tá no AVA. Obrigada, professora. Boa noite. Tranquilo, professora. Obrigada. Karen, pede para eles virem, viu? Pedem para os dois. Não, eles vêm sim. Eles falam que vão estar aqui. Porque daí pode ter algumas dificuldades aí e eu tô aqui para ajudá-los, tá? Sim. Tá ok, então. Podemos finalizar, então? Sim, Acho que sim, professora. Então, também. Então, bom feriado para vocês, bons estudos e a gente se vê daqui uma semana, tá bom? Pra ti também, pro. Tchau, tchau. Obrigada, queridos. Obrigada. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Semana que vem. Se Deus quiser. Ele quer, nós Amém. queremos tudo certinho, então, né? Tchau, uma boa noite. Tchau, obrigada.